Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, algumas pessoas afirmaram que eu tinha exagerado quando, há exatamente 33 dias, no dia 11 de julho, antes do recesso, afirmei desta tribuna que a chamada agenda positiva estabelecida pelo Senado era uma lorota, uma tentativa de enganar os brasileiros, tanto aqueles que foram às ruas protestar, quanto os que, mesmo em casa, cobram mudanças na prática política existente no Brasil. Há uma semana, também aqui desta tribuna, o senador Cristóvão Buarque disse coisa parecida. Vou repetir palavra por palavra o que disse o nobre senador, abre aspas. De repente, vem a ideia de uma agenda positiva para enganar o povo. Vamos falar com franqueza. O povo quer mudanças. O povo não quer ajustes. O povo quer uma nova história. Não quer pontos e vírgulas nos documentos oficiais. Essa agenda positiva é uma ilusão que estamos criando na população, ou mesmo um engano. Mas é isso que estamos fazendo. Fecha aspas. Só quem não percebe essa realidade é o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Ele mesmo, um dos alvos preferidos dos manifestantes, seja aqui em Brasília, no Recife, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Uma verdadeira unanimidade às avessas. No último dia 7, em artigo intitulado Precisamos Mudar Já, publicado no jornal O Globo, o presidente Renan Calheiros afirmou, para minha surpresa, o seguinte, abre aspas, é consensual a necessidade de mudar o sistema proporcional. Ninguém entende como um candidato com poucos votos se elege, com as sobras e outros mais votados não. A decisão do novo modelo poderia vir da consulta popular. Fecha aspas. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, falta autoridade ao atual presidente do Senado para defender o fim das coligações proporcionais. Afinal de contas, o senador Renan Calheiros contribuiu para o engavetamento da minha proposta de emenda à Constituição de número 29/2007, que trata do assunto, apresentada há mais de 6 anos, em abril de 2007. Essa PEC ficou no limbo e não foi colocada para votação. Nesse período, esta casa foi presidida por Renan Calheiros e o senador José Sarney. A razão desse descaso, talvez porque eu tenha sido o autor da PEC 29 de 2007. É o que ficou claro pelo rumo dos acontecimentos. Gostaria também, senhor presidente, de fazer um breve histórico da tramitação da minha proposta, que acaba com as coligações nas eleições proporcionais. A PEC 29 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa no dia 15 de agosto de 2007. Esta semana, por coincidência, aquela votação completará 6 anos. A minha proposta teve como relator o nobre senador Tasso Gereissati, que deu parecer favorável e recebeu o sim dos senadores Cibá Machado, Eduardo Suplicy, Mozarido Cavalcante, Antônio Carlos Valadares, Walter Pereira, Eduardo Azeredo, Antônio Carlos Júnior, Flecha Ribeiro, Marco Maciel, além do meu próprio voto, pois naquele momento integrava a CCJ. Apenas os senadores Inácio Arruda e Marcelo Crivella votaram contra. Desde o dia 28 de agosto de 2007, a PEC ficou aguardando a sua inclusão na ordem do dia. Como isso nunca aconteceu, vim à tribuna em 21 de fevereiro de 2008 cobrar a apreciação da proposta. Talvez por eu ser um dissidente do PMDB, não concordar com o apoio ao PT, discordar da orientação do Comando Nacional do partido, a verdade é que fui sabotado repetidamente de forma escancarada. Essa postura antidemocrática da presidência do Senado ficou evidente em 2011, quando o então presidente José Sarney criou uma comissão para debater a reforma política e apresentou uma PEC idêntica à minha, a PEC 40/2011, numa tentativa mesquinha de me alijar de um debate do qual venho participando ativamente desde que cheguei ao Senado Federal.
Infelizmente, essa manobra contou com o respaldo do presidente do PMDB, senador Waldir Raupp, que, como relator da PEC 40, apresentou parecer favorável à proposta do senador Sarney e pela prejudicialidade da minha PEC. O relatório do senador Raupp foi uma afronta ao regimento interno do Senado Federal, que, no seu artigo número 260, inciso 2º, item B, determina que, na tramitação em conjunto, a proposta mais antiga tem precedência sobre a mais recente. Essa premissa clara foi desobedecida com o objetivo de jogar para escanteio a minha PEC, apresentada 4 anos antes. Apesar dessa visível ilegalidade, o parecer do senador Waldir Raupp foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, no dia 14 de junho de 2012. Pois bem, com tudo isso, a PEC que acaba com as coligações nas eleições proporcionais até hoje não foi incluída na ordem do dia. Senhoras e senhores senadores, o fim das coligações nas eleições proporcionais ainda não foi aprovado porque assim não quiseram os últimos presidentes do Senado, desta Casa, José Sarney e Renan Calheiros. Não adianta agora jogar para a torcida, falar de agenda positiva. É uma grande balela falar de sintonia com as ruas. O que tem ocorrido até agora é uma farsa, é exatamente ao contrário. Caso a minha PEC tivesse sido aprovada, o Brasil já teria uma grande mudança no seu sistema político-eleitoral, ao acabar com a existência das chamadas legendas de aluguel e a história de se votar em João e eleger Manuel. Meu temor, senhor presidente, é que as boas ideias sejam comprometidas de forma irremediável pelos interesses escusos que movem boa parte da atual base governista do Congresso Nacional. Este é o caso do chamado orçamento impositivo, que, em tese, é uma excelente proposta, né? E ninguém discute de que é uma excelente proposta. Apenas é com esses partidos todos aqui dentro, verdadeiras legendas de aluguel, que tem sido denunciado ao longo do tempo. Como permitir que deputados, senadores, mas sobretudo deputados, apresentem emendas e a gente aceite isso como verdadeira, como legítima, como correta, como existente, quando se sabe que na Câmara, vez por outra, há denúncias de venda de emendas. Então, a gente seria obrigado agora, por ser o orçamento impositivo um avanço, uma coisa moderna, uma técnica mais democrática, a gente ter que votar nesse momento. O que tem que lutar, senhor presidente, é para fazer reformas, proibir as coligações em eleições proporcionais. Ninguém vai acabar com legenda de aluguel, mas se reduz drasticamente o número de legendas de aluguel, essas negociatas, sobretudo, que existem na Câmara dos Deputados, e aí sim a gente pode pensar num orçamento impositivo, num orçamento que dê tranquilidade a qualquer membro do Congresso Nacional de saber que está se votando com transparência, com decência, com correção. O que eu não posso é aqui acompanhar, a pretexto, né, de se defender o orçamento impositivo, alguém está vendendo uma emenda para prefeito ou para governo de Estado. É, no mínimo, estranho quando a presidente da República, os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os líderes dos maiores partidos, dizem que são favoráveis a determinada proposta e ela não sai do lugar. E eu acho que foi por isso que o senador Cristóvão Buarque, recentemente, desta tribuna, disse o que disse com relação a essas reformas e essa agenda positiva, que eu li, inclusive, aspiado aqui no início do meu discurso. Este é o caso da reforma política. A população assiste todo esse blá, blá, blá pela televisão e tem todos os motivos, senador Cristóvão, para não acreditar em nada do que sai de Brasília. E Vossa Excelência foi feliz, muito feliz, ao citar aquela frase lida por mim aqui, que de repente vem a ideia de uma agenda positiva para enganar o povo. É exatamente isso que ocorre. Infelizmente, é isso que ocorre no Congresso Nacional, em especial aqui nessa casa composta, integrada por 81 senadores. Eu mesmo tenho a obrigação de desconfiar, de ficar com o pé atrás, quando ideias certas partem das pessoas erradas. Eu ouço Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senador Jabas, seu discurso mereceria uma longa consideração, mas eu vou ficar só numa frase. O povo tem direito de não acreditar em nada que sai daqui hoje. É muito triste a gente dizer isso, mas triste ainda é reconhecer que é pura e absoluta verdade.
Nós estamos fazendo um teatro, querendo passar à opinião pública que estamos ouvindo a opinião pública nas ruas. Nós viramos as costas ao povo mais uma vez, e não é a primeira. Nós já viramos outras vezes, quando fizemos eleições aqui de presidente, em que a população toda estava contra. Nós viramos quando chegou aqui uma base de 1.400.000 assinaturas e não fizemos nada, não era aceitar essa assinatura, até porque ninguém tem certeza se eram verdadeiros ou não. Mas era dizer, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é que está por trás. Vai ver que uma manipulação de opositores do presidente, mas não fizemos nada, viramos as costas. Estamos virando outra vez, com uma diferença. Até aqui a gente virava, senador, com certa, vamos dizer, omissão, esnobação. Agora nós estamos virando as costas com cinismo. Até aqui a gente tirava as costas sem dar satisfação. Agora a gente está dando uma satisfação ridícula. Nós estamos sendo, além de omissos e inoperantes, cínicos na maneira como a gente está tratando a rebelião do povo na rua. E, além disso, com uma burrice, porque essa rebelião não vai parar. Ela suspende 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. Mas se nós não mudarmos o Brasil, ela voltará. E voltará cada vez com mais força e cada vez menos controlável pelos que querem controlar. Porque cada jovem hoje nesse país tem uma trincheira dentro de casa, que é o seu computador ligado na internet. Uma trincheira que lhe permite reunir no dia seguinte, 2 dias depois, uma semana depois, 100, 500, 1.000, e às vezes estoura e vai até os 100.000 que nós vimos em algumas manifestações e mais. Nós estamos sendo omissos, cínicos, e o que vamos pagar de preço é ainda maior do que já estamos pagando. A pesquisa, todo mundo deu atenção ao fato de que o apoio à presidenta Dilma subiu um pouquinho, mas não prestaram que o do Congresso caiu. E olhe que já era muito baixo. Se os índices de avaliação tivessem a maneira, como a física tem, de analisar índices negativos, eu acho que ele já estava abaixo de 0, sim. E a gente não percebe isso, não faz nada para reverter isso. O povo diz, fala, e a gente não faz nada. Daí aquele meu desabafo, que eu agradeço a sua gentileza de citar no seu discurso, mas é mais do que um desabafo, é uma profunda decepção e preocupação, e eu diria angústia, de que estamos aqui sem darmos a resposta que o povo quer, que são mudanças concretas, reais, estruturais, que faça desse país um Brasil limpo, o que exige fim da corrupção, mas exige também não sermos submissos às forças econômicas que nem sempre estão a favor do Brasil, como o senador Requião sempre insiste em falar. E ainda mais essas tentativas agora de dar, eu chamava aqui, conversando com o senador Requião, uma espécie de censura neoliberal, que é não transmitir o discurso da gente. Você fala o que quiser, mas a gente não transmite. Transmite de madrugada. Pois é, transmitir de madrugada é mesmo que não transmitir. Além disso, estão querendo reduzir o tempo de campanhas. Se quisesse reduzir o custo de campanha, reduzisse acabando o marketing. Cada candidato que vai para a televisão dizer o que pensa e o que quer, mas não reduzindo o tempo de televisão. Como é que a gente vai reduzir o tempo de campanha se a única maneira de alguém conseguir chegar ao povo é tendo tempo de falar para o povo? E, no fim, é um pouco de golpe, porque vai beneficiar nós que já temos mandatos. Quem não tem mandato, agora sim que vai ter dificuldade de conseguir vencer para alguém, se não vai ter a oportunidade de uma campanha, onde exponha, onde busque o eleitor. Eu creio que, no lugar de a gente aprender, a gente está querendo passar por meio de fraude. Nós temos querendo fazer cola. Em vez de passar no exame que o povo nos está colocando, a gente está querendo colar, enganando o povo, para dar a impressão de que estão fazendo alguma coisa. Isso não deveria ser um teatro, mas hoje nós estamos aqui como se isso fosse um teatro. É por isso, senador Cristóvão Buarque, que eu vim à tribuna, até incentivado pela sua frase,
embora eu tivesse ocupado um pouco antes e dito coisa parecida, não é? Cheguei a classificar essa agenda positiva como uma lorota, não é? E a pior coisa do mundo é a gente, no ambiente de trabalho, não acreditar no que está fazendo, né? Não ter condições de atuar, de avançar, né? De ver uma pauta dessa chamada positiva. Por que colocar em discussão agora orçamento impositivo? Que condições eu tenho, Vossa Excelência, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, né, de votar um orçamento impositivo se você não conhece as práticas, né, que permeiam hoje lá na Câmara dos Deputados? Qual é a transparência que tem a Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados? Qual a transparência que tem a Comissão de Orçamento daqui do Senado? Qual a transparência que tem a Comissão Mista de Orçamento? Que suas ações já provocaram até uma CPI, chamada CPI do Orçamento. É difícil, muito difícil. É como a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado funcionava antigamente como um descaso, né? Senadores, parlamentares, governadores, eu fui governador 2 vezes, não era punido pelo Supremo, né? O Supremo não punia ninguém, não punia parlamentares, governadores, políticos, de um modo geral. Veio o mensalão e o tribunal resolveu, quase que pela unanimidade, enfrentar a questão do mensalão, não é? E aí agora não ficou só no mensalão, para não dizer que era uma coisa petista, não é? Começa a avançar e a julgar parlamentares, não é? Agora querem mudar. O foro privilegiado está na pauta aqui do Senado e está na pauta também da Câmara dos Deputados. Estranhamente, todas as duas casas dirigidas pelo PMDB. Querem mudar. Mudar é um retrocesso. Você tirar lá o foro que está hoje lá em cima e botar para o juiz singular, lá embaixo, onde ele pode sofrer pressão a toda hora e a todo instante, né? É uma tragédia. Por isso que é importante, pode parecer que é uma coisa insignificante, que não tem muito sentido, vir para cá e dizer o que a gente tem dito. Vossa Excelência, o discurso do senador Roberto Requião, não é? Foi uma novidade o que Requião disse hoje aqui? Não. Eu já ouvi uma parte desse discurso, esse discurso no seu conjunto, no seu todo, 3, 4 vezes. Ele hoje repetiu o que ele disse aqui, que fez na abertura, numa quinta-feira, 1º de agosto. Quando eu digo 1º de agosto, agora, faz 12 dias, não é? Chama atenção para isso, chama atenção para aquilo, não perfila entre os otimistas, nem desce lá para os pessimistas de quanto pior, melhor, não é? Vai em cima de toda essa coisa de economia que nos intranquiliza as pessoas livres, independentes, atentas, que ficam preocupadas com o câmbio, com a inflação, com a qualidade de emprego, enfim, com tudo. Então, com todos esses contrassensos, com todas essas coisas ruins, mas ainda se vê um discurso como o de Roberto Requião, hoje à tarde, aqui, do senador Roberto Requião. Houve a frase cunhada por Vossa Excelência agora há pouco, no dia 11, há uma semana que Vossa Excelência cunhou essa frase aqui dessa mesma tribuna. Então, eu acho que é importante a gente aceitar isso, porque senão um setor da população imagina que a gente está fazendo realmente uma agenda positiva, altamente positiva, o que não é verdade. No fundo, é uma mentira. Eu ouço Vossa Excelência, senador Roberto Requião. Aproveitar esse espaço, a parte que Vossa Excelência me concede, para trazer uma notícia que reforça tudo que eu disse, que Vossa Excelência tem dito a respeito da economia e do governo, e do senador Cristóvão Buarque. Eu acabo de receber pela internet uma notícia de que o famoso leilão do trem-bala foi postergado por mais um ano por absoluta falta de concorrentes. O trem-bala do Bernardo Figueiredo, que nós derrubamos aqui para a presidência da NTT no plenário do Senado e que foi promovido a superministro do Brasil. Quer dizer que sobrou o trem a sopro lá de Minas Gerais, o Kester, 800 metros de trem a sopro, levando do aeroporto à estação rodoviária de Porto Alegre. E o outro aspecto é essa cápsis de minúcia que querem nos oferecer a nós políticos. A diminuição do horário de televisão é criminosa. Então, só se elege agora pastor com programa de televisão, radialista, apresentador de televisão, ou os favoritos da rede que serão promovidos nos seus jornais nacionais e estaduais.
Não sobra para mais ninguém. E a tudo isso se acrescenta essa brincadeira de transformar essa televisão institucional, que é a televisão do Senado, que existe para transmitir o que os senadores dizem, para que o povo possa saber ao vivo ou reproduzido depois o que nós pensamos, que terá audiência se nós estivermos corretos, e terá queda de audiência se nós estivermos mal, se nós não tivermos nada. Ela passa para a madrugada. E nós passamos a ter um horário de televisão de variedades, escolhidas pelos jornalistas do Senado, que não tiveram os 2, 3, 4 milhões de votos para vir aqui dizer o que pensam e com isso serem criticados. Enquanto o Brasil fala em transparência, nós jogamos para a madrugada os pronunciamentos dos senadores. Na minha opinião, uma televisão que é institucional não devia ter programa de variedades. Programas escolhidos, editados por um grupo de técnicos competentes, não. Ela deve ser transparente quanto ao que pensam os senadores, para que eu possa ser avaliado e criticado, Vossa Excelência possa ser avaliado e criticado, mas isso não vai acontecer às 3, 4 horas da madrugada. Então, o que eu estou vendo é que a tal agenda positiva é uma agenda para tirar os políticos da política e entregar a opinião pública do Brasil às grandes redes de televisão. Nós estamos numa situação de divertimento, não de mudança. E eu tenho insistido também nessa análise. Divertimento do italiano divertere, desviar do que realmente importa. É o Senado sem senador. É o Senado agora com programas pilotados pelos editores, pelas escolhas dos debates, que são feitas por profissionais extremamente competentes, que não tem nada a ver com a votação popular que nos trouxe para essa casa. Eu agradeço, senador, a sua parte. E essa questão do horário de retransmissão dos nossos discursos, das nossas atuações aqui no Senado, tem que ser revista, não é? Não é possível que a gente vá para um retrocesso desse, em que as nossas falas, as nossas propostas, elas sejam analisadas apenas pela madrugada. E não tem sentido. É feito, Vossa Excelência disse, de dia os trabalhadores estão trabalhando, e no momento que ele tem para ver isso é à noite, quando seria mais conveniente, mais racional, mais objetivo, por parte do Senado, retransmitir. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu discurso, que não é uma coisa nova, que não é uma iniciativa recente. Vossa Excelência, desde que aqui chegou, eleito na última eleição de 2010, tem marcado a sua atuação pela independência, pelo ponto de vista equilibrado, não é, de não perfilar, como disse, entre otimistas, nem querer que o país pegue fogo, não é, de forma que eu quero saudar essa sua atuação. Vossa Excelência vai ver amanhã a repercussão do seu discurso. Pronto, aí você não precisa dizer mais nada para Vossa Excelência saber que ele não vai ter eco, não vai encontrar guarida. Pois não. Seja retransmitido às 3 horas da manhã. Pois é, pior ainda, né? Eu queria agradecer, presidente, senador Aníbal, a Vossa Excelência, sua atenção. Eu quero agradecer aos senadores Cristóvão Buarque, que nos aparteou, senador Roberto Requião, a Hollenberg, que aqui chegou, e que eu não fui, Hollenberg, para ser o convite que você me chamou para ver uma pessoa de fora que estava aí para falar, te esqueço o nome, exatamente porque estava inscrito para fazer esse pronunciamento. Por isso que não fui, viu? Mas agradeço a sua atenção.